Mesa diretora, demais colegas vereadores, vereadoras, toda a imprensa escrita e falada, todos os amigos, as pessoas que nos acompanham na noite de hoje. Também cumprimentar aqui meu amigo ex-vereador Ráttico, suplente do meu partido, o amigo Jair, o amigo advogado Aleixo, pastores, pastoras, todos os amigos que fazem presente. Bom, senhoras e senhores, colegas vereadoras e vereadores, cidadãs e cidadãos de Nona Vitória, a Câmara Municipal é a casa do diálogo, do contraditório e do respeito às regras que asseguram a todos e a todas a participação democrática. É à luz desses valores que me dirijo à população para esclarecer fatos e reafirmar compromissos. Muito se falou nos últimos dias sobre a condução dos trabalhos da sessão de 8 de setembro de 2025. Foi divulgado em redes sociais que a presidência teria praticado violência política de gênero ao não conceder nova palavra e ao encerrar o áudio de uma parlamentar. É preciso, com serenidade e objetividade, recolocar os fatos em seu devido lugar. O regimento interno da Câmara Municipal de Nova Vitória existe para garantir a palavra a quem de direito, a ordem dos debates, o respeito aos tempos e a continuidade das deliberações. Ela assegura, sim, o direito de manifestação dos vereadores, como dispõe nos artigos 86 e 87, mas também confere à presidência a prerrogativa e o dever de dirigir a sessão, conceder a palavra, estabelecer prazos, zerar pela ordem e, quando necessário, aplicar medidas de contenção, que estão nos artigos 88, 165, 166, 183, 189 e 232. Então, foi exatamente isso que aconteceu. A presidência atuou estritamente dentro dos limites regimentais, organizou as falas, observou os tempos previstos, impediu sobreposições indevidas e adotou providências técnicas para fazer cumprir o regramento. Não houve tratamento diferenciado, não houve critério pessoal, houve sim a aplicação impessoal das normas, como exige o princípio da legalidade e a própria liturgia do cargo. É essencial distinguir dois planos. Primeiro, divergência político-ideológica, e o segundo, violência política de gênero. Divergências de mérito, choques de opinião e inconformismos com decisões da presidência fazem parte da vida parlamentar. Para tanto, o próprio regimento oferece meios de impugnação, recursos ao plenário, questões de ordem e pedidos de reconsideração. Já a violência política de gênero, tipificada no artigo 326b do Código Eleitoral, pressupõe condutas como assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar uma mulher, com menosprezo à sua condição de mulher e com a finalidade de impedir ou dificultar o exercício do mandato ou de seus direitos políticos. É um crime gravíssimo que esta Casa repudia e combate sem hesitação. No caso concreto, inexistem elementos que caracterizem motivação discriminatória baseada no gênero, menosprezo à condição da mulher ou intenção de restringir o exercício do mandato. O que se observa nos registros oficiais e nas imagens da sessão é a atuação regular da presidência para manter a ordem do plenário. Após já ter sido oportunizado o uso da palavra, aplicar o regimento de forma uniforme nunca poderá ser confundido com silenciamento por razão de gênero. A lei protege as mulheres contra a violência política e deve ser invocada com responsabilidade, porque sua banalização enfraquece a tutela que ela pretende assegurar. Respeito profundamente a vereadora que divergiu da condução dos trabalhos. Divergir faz parte da democracia. Mas imputar publicamente a prática de crime exige fundamento fático e jurídico, sob pena de ferir a honra e comprometer a confiança da sociedade nas instituições. A presidência jamais adotou, adota ou adotará postura que desqualifique uma colega por ser mulher. Ao contrário, essa Casa tem reiterado políticas e protocolos de respeito, de promoção da participação feminina e de enfrentamento a qualquer forma de violência. Reitero conduzir os trabalhos, distribuir a palavra nos termos regimentais e, quando necessário, encerrar o microfone para restabelecer a ordem. São atos de ofício, impessoais e vinculados às normas que todos nós juramos cumprir. A Câmara Municipal permanece aberta ao diálogo e à autocrítica, se houver inconformismo com uma decisão da mesa, que se utilize os instrumentos regimentais adequados para debater. E, se for o caso,
reformar atos da presidência. Esse é o caminho institucional, transparente e democrático. Da minha parte, mantenho-me à disposição para esclarecer dúvidas, rever procedimentos e aprimorar rotinas, sempre dentro da lei e com respeito recíproco. Por fim, renovo 2 compromissos inequívocos. Primeiro, com a defesa firme das mulheres na política e o combate a qualquer forma de violência, inclusive a política de gênero, onde quer que se manifeste. Segundo, com a observância rigorosa do regimento interno e das leis que regem esta atuação, assegurando um plenário plural, ordeiro e produtivo. Que sigamos todos e todas elevando o nível do debate, enfrentando ideias com ideias, sem imputações infundadas, sem personalismos e sem desviar a atenção do que mais importa. Trabalhar por uma vitória com civilidade, verdade e responsabilidade. Então, eu sei, nobres colegas vereadores, né, que foi colocado uma nota de repúdio pelo meu ato por parte da vereadora Thaís, e que ela alega, né, que tem a assinatura de alguns vereadores ali. Eu não sei, mas depois vai ter a votação, mas eu peço a vocês, né, que possam analisar, porque se vocês votarem favoráveis, vocês vão estar, né, concordando com um ato que não aconteceu, que é o que ela coloca ali, que é a violência política de gênero. E isso não aconteceu. Então, eu quero falar mais algumas palavras aqui, né, enquanto tem meu tempo ali, que eu sim sofro perseguições aqui dentro, né? Desde o início do meu mandato, quando aconteceu aquela paralisação lá dos caminhoneiros, lá no Malon, né, onde eu fui questionado, e eu não sou de ficar em cima do muro, não. Né? 1 ou 2 amigos, né, petista, que eu respeito, mandaram mensagem para mim: Anderson, você não vai lá naquele evento, né? Você não vai concordar com esse ato, né, de golpe e tudo mais. E mais de 100 e poucos amigos me cobrando. E aí, vereador, qual é o teu posicionamento? Você vai vir aqui ou não vai? Você é a favor dos caminhoneiros ou não é? Né? Você é de direita ou não é? Você é a favor do nosso Brasil ou não é? E eu, com certeza, a pessoa que sou, eu estive lá, né, nessa manifestação de forma pacífica, né, e lá encontrei muitos outros colegas vereadores aqui, mais de 7, 8 vereadores, e o engraçado, né, que depois disso houve uma denúncia no Ministério Público, que uma professora do PT foi lá e me denunciou por atos antidemocráticos, eu e a Alandra. Então, não sei se vocês lembram disso ou não, mas trazendo aqui a memória de todos, foi isso que aconteceu. E veio aqui para dentro dessa Casa de Leis, foi votado, né? E todos os vereadores, graças a Deus, ficaram do nosso lado, o meu e da Alandra, e a única que concordou com a cassação do nosso mandato foi a vereadora Thaís. Então, já começou desde lá. Não foi agora, recente, que foi só por causa do posicionamento dela a respeito de uma moção de aplausos, não tem nada a ver, né, com os legendários, não tem nada a ver disso, pessoal, sabe? Isso são coisas que já vem acumulando de muito tempo. Depois a vereadora tentou me prejudicar, né, incitando o ódio que ela tanto prega para ser contra esse ódio, né? Ali com as pessoas, né, em um áudio meu que era particular, né, para minha esposa, e vazou aí e me jogou, né, contra os simpatizantes ali, né, do Umbanda, que eu respeito, né, já falei aqui várias vezes, meu pai e minha mãe, né, frequentavam ali, alegando que eu agi com preconceito e tolerância religiosa. Isso foi comprovado que não existiu, igual o que está acontecendo agora, né? Igual essa forma de violência política de gênero aí que não aconteceu. E graças a Deus foi comprovado mais uma vez e não aconteceu nada. Então, quero deixar claro aqui que violência política de gênero, vereadora, sofreu as candidatas que eu saí, que eu concorri, que foram a prefeita, que primeiro foi a Sigla Narciso e depois a Gabi Bacri. Elas sim sofreram violência política de gênero. Pessoas alegando que elas não eram capazes de conduzir uma prefeitura por ser mulheres, inventado histórias, montagens, fotos, sabe? Desvalorizando elas por ser mulheres. Então, eu quero dizer aqui, né, que se eu fosse contra a mulher, como você diz, vereadora, eu não teria aceitado, né, disputar aí ao lado delas. Defendi e defendo, até agora. E o engraçado é que nessa hora eu não vi ninguém a favor delas, com postagem, movimentos, igual estão fazendo agora nesse momento. Por que não se manifestaram quando houve essas violências, sim, política de gênero com aquelas mulheres? Então, é complicado algumas coisas que defendem, né? Então, eu acho que é menos hipocrisia e chega de mimimi, né? De se fazer de vitimismo aí, tá bom? Sempre aqueles que mais querem respeito são os que menos respeitam. Então, o Brasil, né, graças a Deus, está atento a isso, abriu seus olhos, né? O gigante realmente está se levantando. Então, eu sempre fui injustiçado e perseguido por me posicionar e falar a verdade.
Outra situação, né, referente à obra também do São Sebastião, quase R$2 milhões, que uma pessoa que não tinha capacidade de executar, e eu fazendo o meu serviço de fiscalização, né, fui até lá, comprovado aí, né, que estava irregular, e até a vereador participou, e mais outro vereador, e as pessoas foram penalizadas, né. Eu sempre demonstrei trabalho, honrando os votos em mim depositados. E nas enchentes também, muitos que não sabem aqui, é bom que agora estão ouvindo, né, nas enchentes eu estava ajudando as famílias, estava com água pelo peito, salvando animais, ajudando nas mudanças, visitando os alojamentos, levando alimentos, doações, orando pelas pessoas que haviam perdido tudo e até, né, a sua esperança de viver. Então eu quero aqui demonstrar, né, alguns números do meu trabalho até aqui, que aí ainda há muito por vir. A vereadora fala que apresentar tantos ofícios não é trabalho, pelo amor de Deus, o ofício de gabinete, vereadora, você tem que aprender, é o dia a dia do vereador. Então, desde o início do meu mandato, 2021, eu vou resumir aqui, porque meu tempo está se encerrando. Então, 2021 foram 120 e poucos, 130 no outro ano, 198, ao total, durante meu primeiro mandato, foram 537 ofícios de gabinete. Aquele pedidinho que ninguém dá valor, uma boca de lobo, uma lombada, né, um patrulhamento, uma colocação de pedra-brita, mas para as pessoas lá que me pediram, faz muita diferença, e por isso, né, que eu fui reeleito. Então, indicações, 1.358 indicações, requerimentos 629, moções, 5 projetos de lei, que eu fui como autor principal, e mais vários outros que eu apoiei. Então, nesse ano agora, em 7 meses de trabalho, temos aqui também 756 ofícios, né, como vereador, presidente da Câmara, 4 projetos apresentados, 50 indicações, 29 requerimentos, 28 moções, recurso conquistado, então, né, nesses 4 anos e 7 meses, através do deputado federal Toninho Vandischer, foi destinado R$300 mil para a saúde, um ônibus escolar para nossa criança no valor de R$338 mil, através do deputado e líder do governo, Hussein Bacri, começando pelo bairro Limeira ali, recurso na construção de uma capela mortuária para a comunidade que tanto exigia. No bairro Rio da Areia, um projeto Meu Campinho, que vem com aquela quadra de grama sintética, né, padrão FIFA, mais um parquinho ali para as crianças. No bairro Rocio também, mais um campinho ali para eles, né, que por anos nunca teve um investimento desses. Através do nosso trabalho em conjunto com o Executivo, conseguimos ali o semáforo no bairro do Rocio, que era um caos ali, ninguém se entendia, né, então trouxe organização e segurança no trânsito. Melhorias e ampliações em várias escolas da cidade, porque eu visito as escolas, eu visito os CMEs, né, está tudo registrado aí em minhas redes sociais, né, conquistamos agora também a tão sonhada iluminação pública, né, que foi trabalho aqui da Câmara Municipal, tem algumas pavimentações para sair também. Então eu defendo a educação, os professores, os servidores, sempre votei a favor deles e da população. Nunca fiquei em cima do muro e nunca me abstive de algo aqui. Então, a vereadora falou de alguns recursos que o governo PT enviou para a nossa cidade, mas ainda é muito pouco, vereadora, tá? Esqueceu, né, que não honrar a palavra, né, com a construção da clínica para nossos autistas, que foi muito grave isso. Dizer também, quer dizer para não, por favor, presidente, por favor, presidente, pela ordem. Eu gostaria de solicitar a todos os presentes para não se manifestar. É só uma questão do regimento interno, para que nós não precisamos cancelar. Então, eu só gostaria assim... Eu quero pedir para retirar apenas o senhor que me ofendeu ali e me agrediu com palavras, por favor. Eu gostaria apenas de solicitar para que todos não se manifestem. É questão regimental aqui da Câmara de Vereadores, tá? Eu, nesse momento, estou presidindo, mas é só uma questão de ordem que nós temos que manter aqui dentro do plenário, tá ok? Então, peço a todos que não se manifestem. Eu não vou continuar se aquele senhor continuar ali, presidente, por favor. Por favor, presidente. Não, eu só gostaria que não se manifestasse, tá ok, Anderson? Porque se qualquer manifestação, daí a gente vai ter que solicitar okay, para que a polícia retire daqui. Eu só peço que não se manifeste, porque independente de quem seja, é uma questão regimental, tá ok? Agora eu acho que todos que estão aqui estão cientes, né, que é uma questão regimental, tá ok?
Às vezes, se não sabiam, agora todos estão sabendo. Obrigado, presidente. Eu peço realmente, se continuar, por favor, né, que seja cumprido o regimento. Eu peço também que meu tempo seja acrescido em 5 minutos, por gentileza. Vai ser acrescido o tempo, tá, para fazer as suas devidas conclusões. Então, eu quero dizer aqui para não... A vereadora falou, né, para não contar com os inúmeros recursos do deputado Ussen, porque você sabe, né, vereador, que foram muitos, né? É sim, né? Tem que contar sim, pois é o deputado que eu defendo aqui. E eu defendo porque ele é aqui da cidade. Muitos aqui não gostam, mas ele já foi vereador, já foi prefeito e fez um excelente mandato. E tem que contar sim. Eu não vou nem falar aqui porque senão meu tempo vai esgotar de tantos recursos que o Ussen já destinou, continua destinando. Tem mais um recurso que eu consegui agora lá para o bairro do Rocio também, no valor de R$650 mil, que é para um centro comunitário. Então, a vereadora esqueceu de citar, né, o que o partido dela tirou do país, né? Então, na gestão Lula aí, que isso sim, né, foi muita coisa aí. E foi confirmado, né? Muitos falam, né, realmente, como ladrão, né, que sempre vem com o discurso de tirar o país da pobreza, mas nunca consegue. Então, gostaria sim de falar aqui que eles gostam de ostentar, né, com viagens caríssimas por aí, né, defendendo bandidos, terroristas, aí no mundo afora. E eu vi uma live, e eu tenho que falar aqui porque eu prezo pela verdade. O ex-vereador Emerson foi muito feliz em falar esses dias aí, né, que nós estamos em uma guerra, e não é física, mas sim espiritual. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra pessoas, é contra forças espirituais. Efésios 6,12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, né? Então veja as últimas notícias que nós tivemos recentemente, meus amigos. Mataram um jovem que se dizia de direita nos Estados Unidos. Depois, o pior é ver comentários maldosos, tiração de sarro com essa tragédia. Não pensam na família que sofre, e só por ele manifestar aquilo que pensa, por estar ganhando visibilidade. Outros acontecimentos tentaram matar o Bolsonaro, torcem que ele morra, tentaram matar o Trump. Então, isso que é questão de discussão. A que ponto estamos chegando? A extrema-direita, a extrema-esquerda, aí que está o perigo. Tudo que é exagero faz mal. Vamos parar de fanatismo, de idolatria por partido e por homens. O único que deve ser adorado e idolatrado é Deus, é Jesus. Isso sim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja que ponto que estão chegando as coisas aqui nas cidades, são de falar do nome de Deus, falar em defender a família, nossas crianças, os bons costumes, a nossa liberdade, sabe? Isso vira motivo de ódio. Que dizerem que lugar de crente é no púlpito de igreja e não na câmara. A palavra de Deus deve ser dita em tempo, fora de tempo. Não existe hora e muito menos lugar. Eu tenho aqui, ó, prints, vários e vários prints que eu tirei da postagem da vereadora. Que as pessoas falam, só vou ler algumas, senão o tempo vai ceder. Que absurdo, inaceitável, esse é um escroto, nojento, esse cara tem que apanhar, esse cara tem que ir preso. Enfim, um monte de coisas bolsonaristas, que horror, sabe? Então, quem será que está incitando o ódio, a violência, né? É uma ignorância tremenda, viu, meus amigos? É uma ignorância tremenda, realmente. Então, depois querem inverter as coisas, né? Dizendo que sou preconceituoso, que sou intolerante e religioso. Parem, né? Tenho aqui os prints que eu falei, né? Ataque de várias pessoas. Até uma falou que eu xinguei uma caixa de supermercado. Olha que ponto que chega as mentiras, gente. Eu sou o cara que mais chega alegre, feliz e converso com as meninas e falo da palavra de Deus. Então me apresenta essa caixa, por favor. Me apresenta ela. Diz que eu agi com agressão com ela, que eu fui estúpido. Isso não existe, então eu não gosto de mentira. Então eu sempre vou prezar pela verdade aqui. E aconteceu também, né? A respeito desses prints aí. As pessoas acham que estão protegidas atrás de um computador, atrás de um celular, de um fake. E aconteceu recentemente com o deputado Nicolas também, onde um cara postou desejando a morte do Nicolas, foi printado, assim como eu fiz em alguns casos aqui, e o cara foi preso. Tentou até se desculpar depois. E o pior é ver que é um estudante, né? Pelo amor de Deus, gente.
Só não vê quem não quer, né? O que está acontecendo com as faculdades federais, universidades, entre outras. Não são todos, deixar bem claro. Mas é uma galerinha do fervo, né? Que fica usando drogas, se prostituindo, com bebedice por aí. Acho que são donos ali do pedaço. Então, o que é isso, né, pessoal? Ninguém faz nada. Então, eu quero deixar, para não perder o costume, mais 2 versículos aqui para vocês. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Que afirma, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmo mestres que lhe digam que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. João 8,32, conhecerão a verdade vos libertará. Então, eu seguirei aqui defendendo a direita, Deus, pátria, família, nossas crianças, os bons costumes e a nossa liberdade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.